Então vamos todo mundo fechar os olhos, acalmar o nosso coração, preparar o nosso ser para mais um dia de semeadura, na certeza de que a espiritualidade amiga já se faz presente em cada um desses 150 lares que agora estão aqui conosco e daqueles que ainda irão ingressar. Dedique esse tempo a você. Você merece. Dedique esse tempo ao seu espírito. Ele merece. Merece aprender para poder crescer. E que juntos possamos falar com Deus a partir de agora. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a Tua presença, Seu amor, Tua luz tão intensa que ilumina meu rosto e alegra a minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É isso aí, meus irmãos. Uma boa noite para todos vocês, viu? Peço licença para a gente desligar aqui os comentários e a gente começar o assunto de hoje, tá bom? Estejam conosco. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Quero dizer que talvez, num primeiro momento, ao vocês verem o tema, né, a importância do Evangelho no lar, talvez alguns de nós tenhamos menosprezado, né, esse tema. Tanta coisa para falar, né? Tudo bem, Eduardo, rezar em casa é importante, mas será que valia a pena fazer uma live só sobre esse tema? Bom, vamos deixar o Chico responder essa pra gente? Numa frase dele, ele diz o seguinte: o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. E a comunidade melhorada eleva uma nação. Dr. Bezerra de Menezes, meus irmãos, costumava dizer que quando, por exemplo, em um prédio, uma família faz o evangelho do culto
o evangelho no culto no lar, todo o prédio, toda a rua, todo o quarteirão se beneficia daquela luz recebida. E que no dia que cada casa tivesse o seu momento no evangelho, seria o dia em que a humanidade estaria de fato transformada. É ou não é importante? Mas com certeza, meus irmãos, é óbvio que a gente tem uma grande repercussão sobre as casas que nos cercam. Mas com certeza o maior impacto da prece no lar não é externo, e sim dentro do próprio lar, entre aqueles que dividem o teto e a encarnação. Os espíritos sábios, eles não nos iludem, meus irmãos. Vivemos num mundo de expiação e provas. Então, eles nos dizem que as famílias hoje encarnadas, na sua grande maioria, estão unidas não pelos laços de afeto, mas por resgates a serem feitos. E a sabedoria divina é imensa, meus irmãos. Ela é tão sábia que, através da reencarnação, proporciona a oportunidade do perdão entre duas criaturas que talvez se odiaram por séculos, se mataram por vidas sucessivas e que agora uma recebe a outra talvez como filho. E, por exemplo, ao fitar aquele bebezinho lindo, né, fofinho, gracioso, cheirando a talco, não imagina que muitas vezes traz nos braços o algoz de tantas reencarnações. E Deus é muito sábio. Deus é muito sábio, meus irmãos. Por isso Ele faz da ferramenta da reencarnação em família um meio eficiente de reconciliação entre as criaturas. Então, mesmo, né, quando temos uma família que não nos compreende, talvez esse seja o seu caso, né? Você vive numa família na qual você fala assim: Eduardo, eu sou a ovelha negra da minha família. Todo mundo aqui na minha família difere do meu pensamento. Todo mundo aqui difere do meu ideal. Eu acho que eu vim na família errada. Acredite, não tem o menor risco disso acontecer. Você não está aí por acaso. Quase sempre as escolhas foram nossas, né? Não por afinidade, mas por amores que cultivamos em outras vidas, muitas vezes também não. Mas sim por saber que, sem conciliar com os desafetos do passado, estaremos muitas vezes entravando a nossa evolução, condenando-nos assim à infelicidade, pelas algemas do ódio, da vingança, da mágoa. Então, não adianta a gente dizer, por exemplo, Eduardo, mas a minha família não ajuda, sabe? A minha irmã me trata dessa forma. A minha mãe é injusta comigo. O meu pai, eu tenho certeza que ele gosta mais do outro filho, do outro irmão. Então, quer saber? Eu não vou fazer nada para mudar isso não. Eles não querem. Meu irmão, minha irmã, o conhecimento gera responsabilidade. E nós estamos aqui, eu e cada um de vocês, a cada quinta-feira, aprendendo mais, justamente para sermos nós o elo que irá romper, quem sabe, séculos de reencarnações sucessivas, onde o ódio e a indiferença predominaram entre membros de uma mesma família. Eu sei, às vezes o desafio é imenso, né? Porque encontramos em nomes queridos como pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho, os nossos maiores inimigos de ontem, né? E não adianta a gente dizer, quer saber? Eu vou deixar para resolver este lá, Eduardo, porque eu sei que de lá as coisas se esclarecem. Não façam isso. Não façam isso, meus irmãos. Porque o que somos aqui, nós continuamos sendo quando desencarnamos. Eu falo que o único lugar que a gente se transforma em santo, às vezes, é no velório, né? Que todo mundo é bom. Mas de lá, a realidade é a mesma. É a mesma. Muitas das vezes é até pior. Sabe por quê?
Porque depois de desencarnados, muitas vezes temos acesso, frequentemente, às lembranças do que fomos em vidas passadas. E então, o sentimento de ódio mal resolvido, quando estávamos encarnados em família, se torna ainda mais difícil quando desencarnados. Porque eu passo a entender o porquê daquele sentimento, ao visualizar o ontem de cada espírito que reencarnou na minha família. Tem um escritor chamado Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele é muito famoso, acho que muita gente conhece, que ele tem uma passagem muito interessante, né? Que ele relata uma verdade. Não é espírita, mas é verdade. Ele conta numa crônica, né, que ele morava com o genro, com a filha e com uma netinha de 5 anos. E aí ele conta que num determinado dia, aquela criança de 5 anos tinha feito uma bagunça daquelas, uma travessura daquelas, né? E os pais então colocaram a criança sentadinha e estavam dando uma bronca daquelas, né? Falavam. Você não podia ter feito isso, minha filha. Onde já se viu? Que absurdo você ter feito isso. Não é isso que papai e mamãe te ensinaram. Onde já se viu? Aquele sermão, né, de pais. E quando eles terminaram de falar, a menina com 5 anos se levantou da cadeira, abriu os bracinhos, olhou para o céu e disse: ó céus, onde estão os meus pais de verdade? Uma criança de 5 anos. No mundo espiritual, meus irmãos, por que isso acontece? Acontece, sabe por quê? Porque muito mais do que a necessidade de ter familiares com os quais nos afinizamos, nós pedimos, muitas vezes, para ter bem próximos, bem pertinhos de nós, aqueles que foram os nossos algozes de outrora, os nossos inimigos de outrora, ou então que tentaram nos colocar na linha sem sucesso. Sem sucesso. E então muitas vezes voltam, né, como nossos pais, rígidos, firmes, porque nós mesmos pedimos essa condição antes de reencarnarmos. Sabedores da rebeldia da nossa alma, que só iria sossegar se tivesse com rédea curta. E aqui eu não posso deixar de lembrar da minha história, né? Principalmente da minha mãe. A minha mãe, por muito tempo, eu não tive afinidade alguma com ela, né? Ela está me assistindo, ela sabe disso. Em especial durante a minha adolescência, né? Desde criancinha, por outro lado, eu sempre tive uma afinidade muito grande com o meu pai, né? Com certeza um espírito já afim de outros tempos. Mas, do jeito que eu tinha uma afinidade com ele, eu tinha uma dificuldade imensa com a minha mãe. Por quê? Porque ela é um espírito que foi escolhido cuidadosamente para me guiar, como rédea curta, com rédea curta. E essa dificuldade não era porque ela era uma mãe ruim. Pelo contrário, minha mãe foi e é uma mãe exemplar, né? Mas a rédea sempre foi curta. E o meu espírito era muito rebelde, né? Gostava de voar livre, sem regras. Então, eu costumo dizer que a minha mãe foi um presente de Deus na minha encarnação. Um presente de Deus. Mas eu não nasci amando a minha mãe. Então, não se culpe se você de repente tem esse sentimento. Eu não nasci amando a minha mãe. Eu passei a amá-la à medida em que eu decidi construir esse amor. E hoje, a minha mãe é tudo para mim, né? Eu a admiro muito, ainda mais porque hoje eu entendo o quanto ela soube abrir mão, muitas vezes, de ouvir um "eu te amo", né? Que é o que as mães mais gostam de ouvir dos seus filhos, muitas vezes para ouvir um "eu te odeio", depois que ela me corrigia, às vezes com firmeza, né? Mesmo com o coração doendo, ela soube dizer os nãos que significaram sims para o crescimento do meu espírito. Não fosse ela, meus irmãos, com certeza eu teria percorrido outros caminhos e nem estaríamos aqui vivendo esse momento importantíssimo para todos nós, porque eu não teria condições espirituais de aprender com vocês. Então, que a gente saiba valorizar os nossos pais sempre. Muitas vezes, quando adultos,
A gente tem o costume de dizer que os nossos pais não foram corretos conosco, né? Que foram muito rigorosos. E aí a gente quer ser amigos, né? Dos nossos filhos. Entretanto, todos os pais sabem que tem alguns momentos na vida que não dá para a gente brincar de amigo com os nossos filhos, né? É preciso exercer a autoridade de pais para poder disciplinar um espírito que muitas vezes é rebelde, impor limites. E isso muitas vezes é muito mais amar do que ser condizente com o comportamento errado, né? Isso é assumir a responsabilidade de guiar aqueles que vieram como nossos filhos para progredir no nosso lar. E se assim a gente fizer, pode ter certeza que vamos ter uma boa resposta quando chegarmos no outro plano e nos indagarem: e aí, que fizeram dos filhos que vos foram confiados, né? Eu entendi, Eduardo, entendi, mas o tema de hoje não é a importância do evangelho no lar? Até agora não foi falado nada sobre isso. Calma, calma, é que a gente precisou preparar o terreno para que a gente entenda a profundidade da importância do evangelho no lar nas nossas casas. E para, enfim, a gente adentrar nesse tema, eu gostaria de te perguntar se você saberia me dizer qual foi a primeira vez que se realizou o culto do evangelho do lar na história da humanidade. Você sabe me dizer? A descrição desse momento, ela se encontra no primeiro capítulo do livro Jesus no Lar. Psicografia do nosso querido Chico, né, pelo espírito de Neio Lúcio. Eu normalmente, meus irmãos, eu não gosto muito de ler, né, durante as nossas lives. Mas esse livro, em especial essa passagem, não é uma simples leitura. É como se a gente sentisse Jesus falando com a gente. Então, nós não vamos ler. Nós vamos vivenciar essa passagem juntos. Eu quero te pedir, encarecidamente, do fundo do coração, que durante essa curtinha leitura, você feche os seus olhos e se imagine lá, 2000 anos atrás, do ladinho de Jesus, na casinha de Simão Pedro e da sua família, sentado em volta da mesa, bebendo do conhecimento e do amor do Cristo. Fecha teus olhos. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir um novo rumo àquela conversa que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus então sorriu e perguntou novamente: E o oleiro, Simão? Que faz ele para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, disse o pescador, ele modela o barro, imprimindo ao barro a forma que deseja. Jesus, de olhar compassivo, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E Simão, muito simples, informou rapidamente: O carpinteiro, Jesus, o carpinteiro lavra madeira, usa enxó, o serrote, o martelo e o formão, porque de outro modo não conseguiria aperfeiçoar a peça bruta de madeira.
Jesus então calou-se por uns instantes e disse: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? E Jesus continuou: a paz no mundo, Simão, começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez um pequeno intervalo e continuou: Pedro, a mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, também nos envia a luz através do céu. Toda fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o Mestre com os olhos humildes e lúcidos, e como se não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, que seja feita a tua vontade. E então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto do Evangelho no lar. Podem abrir os olhos novamente, meus irmãos. Gente, que coisa linda, né? Quantos ensinamentos belíssimos nessa passagem curta. E que presente recebeu Simão Pedro ao lado da sua família ao serem premiados com o primeiro culto do Evangelho no lar da história. Então agora eu gostaria de destacar algumas falas de Jesus nessa lição. Começando por essa. Olha só o que ele diz. Presta atenção. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. O que Jesus quis dizer com essa frase? Que é ali, no lar, que começa a primeira e mais importante prova para o crescimento do nosso espírito. Veja só, meus irmãos, vamos retornar à nossa infância. Imagina se quando a gente entrasse na escola pela primeira vez, se nos deparássemos com uma classe toda bagunçada, com cadeiras riscadas, quebradas, chão sujo, parede descascando. Seria natural que ali naquele lugar nós não nos sentiríamos à vontade, estimulados a aprender. Eu me lembro, há mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, quando a gente iniciou o projeto Menino Barçanufo, eu e minha esposa, que na época era minha namorada, né? A gente fez uma pequena campanha para arrecadar os materiais. E aí a gente não tinha nada, né? Então a gente arrecadou ali alguns lápis, e eu lembro que veio todos os lápis pequenininhos, uns eram até mordidos na ponta, né? Lápis de grafite quebrado, aqueles cotoquinhos de lápis. E então eu me recordo que uma pessoa, né, que tinha ficado como responsável para nos passar as diretrizes do trabalho e já desenvolvia o trabalho de evangelização há algum tempo, quando ela se deparou com aqueles lápis, ela simplesmente catou todos eles e jogou no lixo. E aí eu fiquei chateado com aquela atitude, sabe? Fiquei meio que ofendido. E eu perguntei para ele: mas por que você fez isso?
E ele me respondeu uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: esses lápis aqui, Eduardo, esses lápis não servem para nenhuma criança. Sabe por quê? Como é que você acha que elas vão se sentir, emocionalmente falando, ao se depararem com um lápis quebrado, mordido, pequeno? Elas irão se sentir desvalorizadas, como se o inconsciente dissesse a elas: é isso que eu mereço. Então, não irão ter vontade de aprender aqui, porque não irão acreditar que são importantes para vocês. Eu nunca esqueci isso, meus irmãos, nunca esqueci. E o lar é a mesma coisa, é a mesma coisa. A gente precisa cuidar de cada pecinha ali dentro, para que a gente tenha pelo menos as condições espirituais de aprender e de entender o papel que cada pessoa tem ali naquele lar, principalmente com relação ao despertar do meu espírito. Porque imagina se a gente viesse num lar em que todo mundo fosse perfeito. O que a gente ia crescer ali dentro? E os nossos vícios, as nossas falhas, como seriam trabalhadas? E o Evangelho no lar é a ferramenta de harmonização do ambiente. Eu digo que é a vassoura que varre os maus pensamentos. É o perfume que proporciona o bom odor para o entendimento entre todos que residem na mesma casa. Por isso Jesus continua: a paz no mundo, Simão, começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E aí eu me lembrei de uma canção, vendo essa fala de Jesus, sobre a questão de que a paz no mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Diz assim: a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. E é isso mesmo. Como diz Jesus, se a gente não aprende a conviver em paz entre quatro paredes, como esperamos a harmonia entre as nações, meus irmãos? Como? Jesus, ele ensinava não apenas pela palavra, mas cada entrelinha da vida dele tinha um caráter pedagógico. Veja só uma coisa que eu estava refletindo hoje, né? Jesus viveu 33 anos encarnado no nosso planeta. E desses 33 anos, segundo o espírito de Humberto de Campos, né, no livro Boa Nova, 30 anos foi dentro do lar dele. Foi vivendo ali no lar dele. Sabe fazendo o quê? Diz Humberto de Campos: atendendo à demanda natural da sua família. Por que natural? Porque era natural que o primeiro compromisso de Jesus fosse dentro do lar dele. Porque ali não havia quase ninguém de perfeito, a não ser ele. E Maria, que já era um espírito muito elevado. Mas os outros irmãos ali, os primos, eram todos seres imperfeitos como nós. Então, só depois de atendidas as necessidades da própria família é que Jesus saiu para pregar o Evangelho. E que mensagem está implícita nesse fato?
o fato de Jesus, o maior dentre todos os espíritos que já habitaram o nosso planetinha, passar cerca de 90% do seu tempo reencarnatório em família. Para mim, está implícito, subliminar, o seguinte ensinamento: os maiores desafios da nossa encarnação estão justamente na convivência no lar. Então, meus irmãos, é preciso muita cautela para a gente não correr o risco, muitas vezes, como acontece com muitos, da gente passar 7 dias na semana indo no centro espírita, ou na igreja, ou no seu templo, porque no fundo, a gente não vai lá para elevar o espírito, mas a gente vai lá para fugir da convivência com a família de sangue. Isso acontece muito. Isso acontece. Eu sei, meus irmãos, que é talvez muito mais prazeroso a gente conviver, às vezes, dentro de um centro espírita, com pessoas que têm afinidades por nós, com pessoas queridas que pensam como nós. Mas olha, o centro espírita, a igreja, o templo religioso, que é a nossa família espiritual, muitas vezes, com as quais nos afinizamos, só existe para nos dar força, para a gente suportar os desafios de conviver com as diferenças da família de sangue. O centro espírita nada mais é do que um organizador de pensamentos, de sentimentos, através da instrução, do acolhimento, mas o trabalho real, meus irmãos, está fora do centro espírita. O trabalho mais difícil está fora do centro espírita, E por fim, então arremata Jesus. Pedro, olha o que ele diz, gente. Pedro, a mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Gente, olha que coisa mais linda esse ensinamento de Jesus, nos dizendo que a mesma mesa que serve para o local onde a gente alimenta o corpo também pode servir como local onde alimentamos o nosso espírito através do Evangelho no lar. Então, meus irmãos, que a gente possa adquirir o hábito de alimentar o nosso espírito semanalmente com o pão do Evangelho que nutre o espírito e compartilhar esse pão com a nossa família. Você não compra, dentro das suas possibilidades, da possibilidade de cada um de nós, o melhor alimento possível para os seus entes queridos, o mais saudável, o que vai fazer mais bem à saúde, vai fazer melhor à saúde. Por quê? Por que você faz isso? Porque você os ama, não é? Então, quando você faz o culto do Evangelho no lar, na sua casa, você também está oferecendo o melhor alimento àqueles que você ama. Um alimento que nenhum dinheiro pode comprar, nenhum dinheiro pode pagar. O alimento do Espírito. E esse alimento vai fazer não crescer o corpo, vai fazer crescer o ser. Sua casa se protege, as pessoas ficam amparadas. Mas, Eduardo, talvez você esteja com esse questionamento agora. E se a minha família não quiser participar do culto? Como é que eles vão melhorar se eles não vão ler o Evangelho comigo? Se eles não vão aprender as lições de Jesus comigo? Aí, meus irmãos, nós vamos lembrar das palavras de Francisco de Assis, que diz o seguinte: pregue o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Sabe o que isso significa? Significa que o Evangelho que eles não leem, eles encontrarão nos teus gestos. Você será o Evangelho silencioso que ensina através dos gestos da sua transformação moral. E pode acreditar, viu, meus irmãos? O amor constrange. O amor constrange. Constrange a consciência,
Nossa, mas fulano tá tão diferente, não me responde mais, não briga mais comigo. Nossa, o que será que está acontecendo com ele? A amorosidade é o maior argumento que você pode utilizar para alguém que ainda é indiferente a Jesus. Pode acreditar nisso que eu estou te falando, viu? E agora, meus queridos, agora eu gostaria de passar para algumas questões que nós tivemos, né, de alguns irmãozinhos sobre o tema. Eu selecionei aqui 6 questões, né, muito interessantes sobre o assunto. Chegou muita pergunta para a gente, mas por causa do tempo eu selecionei 6. A primeira delas diz o seguinte: por favor, Eduardo, passe dicas de como realizar o momento da leitura do Evangelho. Essa pergunta foi do nosso amigo Márcio, né? O Márcio está aí. Bom, Márcio, e para quem ainda não realiza o Evangelho no lar, como é que a gente faz para realizar o Evangelho? É muito simples. Você vai separar um dia na semana por no máximo 30 minutos, não precisa passar disso, né? E as crianças, Eduardo, que em casa tem criança, as crianças podem participar? Não só podem, como devem participar. Elas devem participar. E talvez você pode até reduzir um pouco o tempo para que a criança não fique entediada. Não tem problema, né? O que mais? Você vai separar um copinho de água para cada participante. Por quê? Para facilitar. Para facilitar o trabalho da espiritualidade de colocar o remedinho específico para cada membro da família. Então, de repente, um está precisando de um calmantinho, às vezes aquele dia ele passou um nervoso, o outro às vezes está com um sentimento de ansiedade. Então, cada um vai receber um remedinho diferente, né? Pode colocar uma música suave de fundo, se você quiser. Eu recomendo sempre uma música instrumental, né? E aí, você vai fazer a prece inicial. Eduardo, que livro que eu compro de prece? Em livro nenhum. Você já nasceu com o livro dentro de você. Esse livro é o teu coração. Você vai começar com uma prece do teu coração. Ah, mas eu não sei falar bonito, eu não sei falar direito. Deus enxerga em nós a intenção do amor. Não quer palavra bonita, não? Eu me lembro, meus irmãos, de uma passagem muito bonita que me marcou muito, de uma história em que tinha um senhor, né, muito simples, da roça, que ele não tinha ido na escola, não tinha estudado, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, e ele ficava encantado, sabe, com a forma como o padre falava na missa, mas ele era muito simples. E aí, todos os dias, quando ele acordava e quando ele ia dormir, a prece dele era assim: Jesus, meu amigo, o Zé está aqui. Jesus, meu amigo, o Zé está aqui. E aí, essa era a prece dele. Um dia, quando ele desencarnou, conta-se que o próprio Jesus foi despertá-lo. E quando ele estava de olhos fechados, Jesus colocou a mão sobre o coração dele e diz: Zé, meu amigo, Jesus está aqui. Lindo, né? E Jesus é assim. Ele enxerga a intenção. Então não se preocupe com beleza de oração, não. Viu? E depois, Eduardo, que a gente colocou uma musiquinha suave, separou os copinhos, fez a prece inicial, que livro que a gente lê? Bom, se você é espírita, eu recomendo que você leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não é, você pode ler a Bíblia, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo você pode pegar e abrir de forma aleatória, né? Por quê? Porque às vezes a espiritualidade vai conduzir a lição que você está precisando naquele dia, que a sua família está precisando naquele dia. E aí você vai ler em voz alta. Ah, Eduardo, mas eu moro sozinho, não precisa ler em voz alta não. Precisa, porque a gente nunca está sozinho, né? Leia em voz alta, é um gesto de caridade, muitas vezes pelos espíritos que estão com você ali, para serem evangelizados também, certo? Bom, quem estiver participando do Evangelho, depois da leitura, e quiser explicar o que entendeu,
pode comentar, né? Não se preocupe mais uma vez em ser um expert no assunto. Isso pouco importa, tá? Explica o que o seu coração entendeu, certo? Depois tem a prece de encerramento. Nessa prece você vai pedir e vai agradecer aos espíritos amigos que ali estiveram, que se deslocaram de outras esferas para o teu lar, pedindo proteção para o teu lar, né? Depois que fez essa prece, toma uma aguinha e final do culto. Sua casa está protegida, tá bom? Bom, vamos para outra pergunta. Eduardo, quais seriam as consequências para quem inicia, mas não dá continuidade ao culto do Evangelho no lar? Essa pergunta foi da nossa irmãzinha Neirilene. Neirilene, então, se eu comecei e depois parei, vamos pensar o seguinte: seria como desinstalar um alarme depois que eu instalei, desinstalar uma cerca elétrica depois que eu instalei. Quando você retira essas ferramentas de proteção, o seu lar fica desprotegido. E aí fica mais suscetível de ser invadido por más companhias espirituais, que muitas vezes causam a desarmonia entre os membros da casa. Então, o ideal é que a gente nunca deixe de fazer, certo? Mesmo se a gente tiver que fazer sozinho, não tem problema. A terceira pergunta talvez é o caso de muitos, né? Eduardo, com as crianças pequenas em casa, 1 ano e 10 meses, como posso fazer? A Joyce perguntou. E a Dani perguntou, Eduardo, e quando seu filho faz bagunça durante o culto? Bom, gente, então, primeiro eu quero trazer uma fala do Chico, né? Em que uma mulher com um menininho de 3 meses chegou para fazer um atendimento com o Chico e ela perguntou para ele assim, Chico, o meu bebezinho já tem 3 meses. Com quantos meses eu posso levar ele na evangelização, na casa espírita? Aí o Chico falou assim, quantos meses ele tem? Ele tem 3 meses. Pois é, então ele já está 3 meses atrasado, né? Ou seja, sempre as crianças devem participar. Porque não nos esqueçamos, meus irmãos, ali a matéria é criança, mas o espírito é antigo, Ah, Eduardo, mas eu falo para o meu filho que ele tem que participar, né? Que ele fica ali, ele tem que ouvir as histórias. Mas, gente, será que o filho da gente não faz bagunça porque ele não se sente parte? A gente fala assim, eu quero que ele participe, mas será que ele se sente parte? Então, a gente tem que ter, né, a sensibilidade, muitas vezes, adaptar o culto do Evangelho. Às vezes você vai ler só um trechinho do Evangelho e você vai pegar um livrinho infantil. Hoje a gente tem uma literatura infantil linda dentro da doutrina. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um livrinho que chamava Pão Nosso. Mas hoje a gente tem até o gibi da Mônica, da Turma da Mônica Espírita. Até o Nosso Lar, né, da Turma da Mônica. Então, isso vai incentivar o seu filho a também participar. Ah, mas meu filho é muito pequenininho ainda, né? Ele só sabe desenhar, pintar. Então você vai virar para ele e falar assim, filho, hoje é o dia em que a gente vai fazer uma pintura. Nós vamos fazer um desenho para Jesus, filho. Porque Jesus é muito bom para nós. E nós vamos fazer isso para presentear ele, pedindo para que ele proteja o papai, a mamãe, você, todos nós. Vocês entenderam? E assim o filho vai se sentir parte. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que a primeira evangelização dos nossos filhos tem que ser em casa. O primeiro contato das crianças com Jesus tem que ser dentro do nosso lar. Porque a criança confia muito mais no pai e na mãe do que no professor de evangelização. Então, sejam vocês também evangelizadores dos vossos filhos, certo? Pergunta número 4. Eduardo, moro sozinha e às vezes eu fico desanimada de fazer o evangelho, né? Nossa irmãzinha Elaine. Elaine, é natural, viu? Muitas vezes a gente fica desanimado porque a gente não está sozinho. Às vezes a gente tem irmãozinhos que nos acompanham que podem muitas vezes nos incitar à preguiça, né? Quantas vezes isso aconteceu comigo? Normalmente quando a gente menos quer rezar é quando a gente mais precisa. Quando a gente está nervoso, quando a gente está impaciente, né?
Eduardo, mas eu tenho uma preguiça, mas nossa, não tenho vontade. Gente, vamos lembrar de uma coisa. Como que se reconhece o verdadeiro espírita? Está lá no Livro dos Espíritos. Pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências. A preguiça é uma má tendência. Por isso a gente tem que se esforçar. Tem que começar. Começou a prece, entrou em conexão, aí é ladeira abaixo. O difícil é começar, né? Faça isso por você, minha irmã, meu irmão. Faça isso por amor próprio. E jamais pense que você está sozinha. Que às vezes tem uma legião ali para aprender com você, certo? Pergunta número 5. Eduardo, podemos dizer que com a leitura diária do Evangelho em nossa casa, ela vai ficar mais protegida e a nossa família também? Com toda certeza. Olha o que André Luiz diz no livro Mensageiro. Abre aspas. Quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, somente entram nesse ambiente espíritos autorizados por aqueles que guardam esse lar. Então, nós adquirimos verdadeiros guarda-costas do nosso lar, quando a gente ora, quando a gente protege. E ali dentro não entra qualquer espírito que quer, não. Certo? Então é muito importante o culto do Evangelho. Última pergunta. Eduardo, mesmo uma pessoa não tendo nenhuma ou pouca orientação espírita, ela pode fazer o Evangelho? Essa foi a pergunta da nossa irmãzinha Tânia. Pode sim, Tânia. Pode sim. Inclusive, para quem não assistiu o filme do Divaldo, tem uma cena no filme dele que se trata de uma reunião mediúnica. Lembrando que reunião mediúnica não tem nada a ver com culto no lar, pelo amor de Deus, né? Não façam reunião mediúnica em casa, né? Mas só para ilustrar para vocês, uma reunião mediúnica que a responsabilidade é muito grande, a médium que possuía a maior moral ali dentro daquela reunião era uma senhora analfabeta, que não sabia ler, que não sabia escrever, mas ela lia o coração do espírito que comunicava como ninguém ali, porque ela era impregnada de amor. Impregnada de amor. Então, se você tem amor, se você tem vontade de crescer e de aprender, vá em frente. Devagarzinho a gente vai aprendendo, não tenha pressa não, viu? Então, meus irmãos, é isso, né? Agora nós vamos encerrar e aproveitando o tema de hoje, para que a gente se transforme, né, nesse instante em um grande culto do Evangelho no lar, eu vou fazer uma oração final, certo? E enquanto eu canto, eu vou pedir para que você corre lá, pega uma aguinha, se você já não colocou aí, você vai agradecer, se comprometer com Jesus, a convidá-lo semanalmente a estar com a sua família no culto de vocês. E que a gente siga aquele sábio conselho de Joana de Ângeles, quando ela diz: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar na tua casa. Então, vamos encerrar o nosso culto do Evangelho? Feche teus olhos. Senhor Jesus, com a simplicidade do nosso coração, com a pequenez do nosso ser, nós pedimos que o Senhor possa ir até esses mais de 270 lares que agora estão conectados conosco, levando tua paz, o teu amor, a tua luz, Senhor, cuidando dos corações aflitos, muitas vezes diante da perda de entes queridos, muitas vezes diante das aflições que a vida nos traz. Que o Senhor cuide de cada um, e aqueles que não têm mais força para caminhar, que o Senhor possa carregar no seu colo. Obrigado, Jesus.
que o Senhor possa ser convidado semanalmente a estar em cada um desses lares. Esse é o compromisso que todos nós fazemos a partir de agora. Ao anoitecer, em Cafarnaum, na casa de Pedro, tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro e Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do ar. Disseste pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. É isso aí, meus irmãos. Muita luz para todos vocês. Obrigado por terem nos acompanhado. Um beijo no fundo do coração, viu? Para toda a família. Não esqueçam desse compromisso que fizemos juntos, o culto do Evangelho. Isso vai transformar a tua casa. Isso vai transformar o teu ser. Cuida da tua família, viu? Muita luz, muita paz. Obrigado mais uma vez por estarem conosco. Continuem acompanhando, viu? Se possível, espalhem essa sementinha. Quando a gente publicar, compartilhem, curtam, né? Não para ego nenhum, não é isso não. É porque quanto mais a gente curte, quanto mais a gente compartilha, em mais corações chegam essa mensagem. Mais lares são tratados, tá bom? Um beijo com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Fiquem com Deus.